Louvado seja o nome do nosso Deus. Bom dia para todos. Que a presença do Senhor encha a sua vida, abençoe sua vida, sua família, abençoe todas as áreas da sua vida. Que Deus te cubra aí com muitas bênçãos em nome de Jesus. Abençoe teu irmão, dê um bom dia para ele, abençoa ele em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, todos que estão nos assistindo, nos acompanhando. Que a palavra de Deus alcance a sua vida. Eu sou o pastor Amauri, essa é a Igreja da Graça de Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro. E estamos aí mais uma vez trazendo a bênção de Deus para a sua vida. Para Deus não tem distância, então pode ter a certeza que estando você no Rio, em qualquer outro estado, em qualquer lugar, o poder de Deus está aí alcançando a sua vida também. Amém, povo de Deus? Sente-se, por favor, vamos à palavra de Deus. E você vai pegar aí a sua Bíblia e você vai abrir no segundo livro da Bíblia. Você sabe qual é o segundo livro da Bíblia? Então vamos lá. Êxodo, capítulo 2, versículo 1. Êxodo, capítulo 2, do versículo 1 em diante. Onde a palavra de Deus fala sobre o nascimento de Moisés. Então nós já viemos meditando na palavra de Deus nesses domingos e entendendo que Deus ele quer nos usar para libertar muitas pessoas. Começar pela nossa casa, amém? Deus ele procura aqueles com quem ele pode contar. E nós vimos no capítulo 1 o porquê que o povo de Deus, o povo de Israel, se tornou escravo no Egito. Eles não entenderam que eles deveriam ser unidos. Se eles se unissem, palavras do próprio faraó que os escravizou, eles saberiam, eles teriam noção de que eles são um número grande e eram mais poderosos do que ele. Se eu não tomar conhecimento pela palavra de Deus, do poder e da autoridade que me foi dada, vai acontecer comigo, na minha vida, nos meus projetos, na minha família, aquilo que Jesus falou. Eu vou ser levado como uma onda, né, pelo vento, né, para lá e para cá. Eu não vou ter firmeza na minha vida, eu vou ser conduzido, jamais, mas eu vou determinar como é que vai ser o meu caminho em nome de Jesus. E o justo vive do quê, irmãos? Pela fé. O justo vive pela fé, ele confia na palavra, ele determina, ele crê, ele permanece e ele dá liberdade para o poder de Deus agir em todas as áreas da sua vida. Não tem limitação para o Senhor. Então a Bíblia mostra que o povo foi escravizado. Não se apoiaram no mesmo Deus, da mesma maneira que José se apoiou e cresceu no Egito. Eles começaram a ser pisados pelos homens ali. É o que Jesus ele falou. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Jesus falou assim, vocês são. Você acredita em Jesus? Quem acredita em Jesus aqui? Então, guarda isso. Olha que bênção. Ele disse para mim e para você. Vocês são. Ele não disse vocês talvez se tornem. Estou olhando aí quantas vezes você vai na igreja, lê a Bíblia para ver se você vira um sal da terra, uma luz no mundo. Não. Chegou até essa palavra, vós sois. Só que ele disse, tem que iluminar. Tem que salgar, diga glória a Deus, irmãos. Não se pode esconder, irmãos, uma cidade que foi edificada sobre os montes. E a nossa vida está edificada na palavra de Deus. Não tem como esconder. A gente fala, as pessoas falam assim, você é crente, né? Porque, irmãos, não tem como esconder. Se eu sou de Jesus, naturalmente, irmãos, aquilo ali é espelhado. Só que Jesus alertou, se o sal não salgar, se a candeia não iluminar, não vai adiantar nada. Se o sal não salgar, ele não vai prestar para nada, a não ser para quê, irmãos? Para ser pisado por quem, irmãos? Pelos homens. Jesus não quer, irmãos, que a gente seja pisado pelas pessoas. Jesus ele quer a gente de cabeça erguida, assumindo a palavra dele, e não é pisando nas pessoas com vingança, não. Pisando e destruindo as obras do diabo. Diga glória a Deus, irmãos. Mas o povo, irmãos, hebreu, foi escravizado. Começou a ser pisado pelos homens. Não era o que Deus tinha para eles. Não é o que Deus ele tem para nós. O que o Senhor tinha para eles e tem para mim e para você é vida
e vida com abundância. Eu creio, você crê, irmãos? Deus olhou aquela situação e misericordioso como Ele é, como só Ele é. Deus, é claro, irmãos, na sua bondade, começou, irmãos, a projetar algo bom para livrarmos o povo daquela escravidão. E Deus nos começou a preparar um grande plano. Não grande como o plano de salvação onde Ele enviou Jesus, mas uma figura, alguém que no Antigo Testamento é como se fosse o próprio Jesus anunciado, foi Moisés. Como hoje podemos nós representar Jesus, nos consagrando a Deus, para buscar pela nossa família, pelas pessoas que Deus tem colocado no nosso caminho. Amém? Então aqui a gente vai entrar-nos na história do próprio Moisés. Diz aqui o capítulo 2, quem encontrou diga graças a Deus. Versículo 1 diz: E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. Olhe para cá, por favor. Pastor, o que o senhor vai tirar desse versículo? Muita coisa importante. Moisés nasceu da união de um homem da tribo de Levi com uma filha que também era da tribo de Levi. Quantas vezes na Bíblia a gente encontra pessoas que tomaram decisões em fazer alianças erradas na vida sentimental, como o Sansão fez, né, irmãos? Insistiu em se apegar em amor com as filisteias. Como ele sofreu, irmãos? Como ele sofreu. A gente encontra também reis de Deus em momentos de displicência, de falta de atenção, que fizeram amizades erradas, como o rei Josafá, que tinha um coração voltado para Deus, mas no dia de um banquete deu a mão ao Acabe e disse que seria com ele onde ele fosse. Quase morreu também no lugar do Acabe. Quando nós fazemos alianças erradas, nós colocamos em risco a nossa vida. Nós colocamos em risco o plano de Deus para a nossa vida. É algo tão sério que nas leis de Deus para o seu povo, tendo a tribo de Israel 12 tribos, poderia sim alguém da tribo de Levi passarmos para a tribo de Judá, mas na lei que Deus determinou, quando eu saísse da minha tribo para ir para a sua tribo, eu perderia boa parte da minha herança. Imagina-nos quando alguém da tribo do Senhor, do povo de Deus, começa a se aliançar com algo ou com alguém ou com algumas coisas que não tem nada a ver com o ambiente do Senhor. Um homem da tribo de Levi se casou com uma filha de Levi. Você tem que termos compatibilidade com as coisas de Deus. Você tem que termos afinidade com as coisas de Deus. Se algo de Deus te causa aversão, você tem que dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, quebranta-me, quebra minha carne, eu vou jejuar, porque eu não quero ter afinidade com o mundo e me tornar um inimigo do Senhor. Eu quero ter prazer na tua palavra. Eu quero mesmo na dificuldade em conseguir orar, entender no meu coração que a oração é algo essencial na minha vida, porque não é todo dia que é tranquilo para a gente orar, não é verdade? Temos feito esse propósito de oração e eu, como pastor, digo: ontem dobrei o joelho para orar, passou-nos voando aquele tempo que eu separei. Tem dia não, tem dia que vai passando a oração e fica mais arrastado, né, irmãos? Parece que o diabo ele faz uma oposição maior para que a gente não ore. Mas, irmãos, que seja no momento que for tranquilo orar, ou no momento cansativo, irmãos, que a gente tenha entendimento, prazer nas coisas de Deus. O homem da tribo de Levi tem que se aliançar com uma filha de Levi. Aquele que segue a verdade não tem que ser abraçado pela mentira. Aqueles que busca termos um corpo santo, ele não pode sair da casa de Deus para colocar os seus olhos na impureza ou entregar o seu corpo à prostituição. Eu falei de Sansão e a Bíblia diz que quando Sansão orou a Deus, fez sair
água da rocha para ele beber. Ele tinha ferido com o poder que Deus tinha dado a ele. O Espírito do Senhor fez com que ele vencesse 1000 inimigos de uma só vez. Ele orou e Deus fez sair água, ele bebeu. Saiu daquele momento ali, ele entrou na casa de uma prostituta. Ele foi como um filho de Levi que não se casou com uma filha de Levi. Ele procurou uma aliança errada. Não, nosso casamento é com o Senhor Jesus, amém? A nossa aliança é com a palavra de Deus. A nossa afinidade deve ser com esse lugar, e não com o baile, com a sujeira, com o ambiente de meia luz, de bebedice, não nas más conversações, jamais. A nossa aliança, para que venhamos gerar coisas grandes. Quem é que nasceu, irmãos, dessa união aqui, do versículo 1? Quem foi que nasceu dessa união aqui? Ninguém menos do que o servo Moisés. Ninguém menos do que aquele que, quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, junto com Elias, Deus enviou ali para conversar com Jesus. Aquele casal se uniu em amor, obedecendo-nos à palavra de Deus, porque Deus ele ordenava que ninguém se aliançasse com pessoas de outras nações. E Deus não queria tanto as pessoas comprometidas, que até entre as 12 tribos de Israel, Deus avisava, você pode até passar para aquela outra tribo, mas você vai ter parte da herança retirada. Porque Deus, irmãos, Ele quer que a gente tenha compromisso, que a gente permaneça. Diga glória a Deus, irmãos. A Bíblia diz isso aqui: e foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. Versículo 2: e a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, o que ela fez? Escondeu por 3 meses. Por que ela fez isso? Por que ela fez isso? Joquebede, mãe de Moisés, por que ela fez isso? Porque nós lemos no capítulo 1 que o faraó, quando percebeu que não podia contar com as parteiras hebreias, porque elas não matavam os meninos quando eles nasciam, ele reuniu uma equipe maior, ele contou com o povo dele. Nós não podemos ser aqueles que o maligno pode contar, para não buscar a Deus, para falar mentira, para viver magoado, para planejar vingança, não. Mas ele tinha com quem contar. Reuniu o povo dele e falou: olha, quando nascer menino e vocês virem, matem menino, pega e lança no rio, para que se afoguem aquelas crianças. Quantas crianças ali perderam a vida naquela atitude diabólica daquele faraó e dos que abraçaram, porque não foi ele diretamente, mas pelas mãos de outras pessoas o propósito maligno dele se fez. Não dê lugar ao diabo, dê lugar ao Espírito Santo para levar as pessoas à vida. Amém? A mãe de Moisés teve um menino, nasceu daquela união, de acordo com a palavra de Deus, nasceu aquela bênção. Um menino chamado Moisés, que ainda não tinha esse nome, nasceu formoso, bonito. E a mãe percebeu: não posso cuidar do meu filho, ninguém pode saber. Ela escondeu-nos o máximo que ela poderia. A Bíblia diz que durante 3 meses ela escondeu-nos aquele garoto. Durante 3 meses. Existe um tempo que são importantíssimas as nossas atitudes. Deus, Ele está fazendo a obra dele, mas eu tenho que fazer a minha parte. Orar cabe a mim, jejuar cabe a mim, perdoar, Deus me faz perdoar. Não, eu tenho que entender a palavra com entendimento, lutar contra aquele ressentimento que me atrapalha. Fazermos o que é certo cabe a mim. Deus vai me prosperar, mas eu tenho que ser uma pessoa responsável naquilo que eu faço. Eu tenho que ser uma pessoa trabalhadora, amém? A Bíblia diz que Deus trabalha, né, irmãos? Eu não posso ser preguiçoso, eu não posso ser rebelde. Existe uma conduta, irmãos, que cabe a mim praticar. Existe, irmãos, um proceder que cabe a mim. Eu quero uma bênção na minha vida sentimental, eu tenho que ter um comportamento santo.
Eu tenho que ter um comportamento exemplar. Eu não posso só pedir a Deus uma pessoa de qualidade. Eu tenho que entendermos que do outro lado também tem alguém orando por uma pessoa de qualidade. E é uma maldade, né? Vem uma pessoa de qualidade, você se entrega de qualquer jeito, sem santidade, sem comunhão, sem qualidade, sem caráter. Não, eu tenho que cumprir a minha parte. Para que Deus ele faça a parte dele, eu tenho que fazer a minha parte. Ela, como mãe, o que ela podia fazer? Guardar o menino. O quanto ela pôde segurarmos aquele menino, ela segurou. Mas a criança cresce. E chora igual, né? É assim, né? Até me ajudou. E é assim, e a mamãe tenta, e a Joquebede tentava, mas Moisés, vai levar o Moisés para a escolinha. Viu? A gente tem o nosso Moisésinho aqui. E ela tentou, mas tem uma hora, irmãos, que já não é mais com a gente precisa sabermos o limite. Muitas coisas são importantíssimas, né, irmãos? A gente fazer a nossa parte, guardar, até aconselhar alguém, se é para salvar uma pessoa. Mas tem horas, irmãos, que você tem que colocar nas mãos de Deus. Senão você vai começar a agir com ansiedade, com desespero, vai começar a agir do seu jeito, vai começar a dar ouvidos aos conselheiros aí malignos ou sem Deus. Foi o que ela fez. Passaram 3 meses. Tudo que ela podia fazer, abafava ou tampava a janela da casa, né, irmãos? Cobria ali, irmãos, abafando o choro do menino, ou punha a mão, colocava para amamentar. Mas a criança foi, irmãos, crescendo, não tinha mais como guardar. Tem situações, irmãos, que já não é, irmãos, a gente sozinho. A gente tem que colocar nas mãos de quem? Nas mãos de Deus. Ela, quando fez isso aqui, olha, versículo 3, não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pez, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Joquebede não largou Moisés de qualquer maneira. Não tem mais jeito, vou lançá-lo no rio mesmo, igual o faraó mandou. Não. Ela estava colocando-nos nas mãos de Deus. Ela estava nos colocando no rio, mas não como o faraó tinha ordenado, mas como o próprio Deus pôs no coração dela. Confia em mim. Não deixe esse desespero tomar conta do teu coração, não. Confia em mim. O diabo está dizendo que vai haver destruição. Eu, através dessa sua atitude de confiança, colocando nas minhas mãos, eu vou fazer com que tudo corra bem em teu favor. É capaz de largarmos e colocar nas mãos de Deus? Se for, vai-nos provar da bênção de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Mas irmãos, quem retém-nos a semente, irmãos, quem fique tentando a sua maneira resolver situações, não busca a Deus, não invoca o nome do Senhor, não se entrega a Deus por completo, um pé aqui confiando e o outro com plano B, e não se firmamos no Senhor, não põemos um propósito firme com Deus, como é que Deus nos vai poder dirigir os passos? Se ela betumasse, né, irmãos? Se ela preparássemos aquela arca de junco, mas ela ficasse ali, solta ou não solta? Não, será que Deus é capaz de guardar meu filho? Será? Se ela ficasse ali duvidando, nunca Moisés se tornaríamos aquele grande homem de Deus. Nunca Israel provaríamos de uma libertação tão poderosa como Deus preparou para ser feita através de Moisés. Amém, irmãos? As grandes bênçãos de Deus surgem mesmo quando a gente entende o que é abrir mão do que deve ser colocado nas mãos do Senhor. A minha parte eu faço, mas também tenho entendimento. Não vou cuidar de tudo, não sou eu que vou converter alguém, não sou eu que vou fazer o milagre acontecer, mas se eu buscar o Senhor, se eu colocar nas mãos de Deus essa situação, Ele vai fazer a obra, Ele vai fazer o milagre. Ele é fiel, Ele não perde o controle das coisas, não.
Eu já fiz de tudo. A mãe de Moisés sabia disso. Eu já fiz de tudo para guardar o meu filho, para impedir que essa opressão entrasse na minha casa, mas já não está mais nas minhas mãos. Senhor, eu coloco nas tuas mãos o meu filho. Mas não abandono, não. Vou preparar para que ele esteja ali debaixo desse cuidado. E a Bíblia diz que ela teve um outro cuidado, versículo 4. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Então ela foi acompanhando. Aquilo ali, os olhos de Miriam, a irmã de Moisés, eram os olhos da mãe de Moisés. Era o cuidado dela sobre aquele filho, que ela não estava perto. A maioria das situações, irmãos, a gente não está perto, irmãos, para resolver, mas Deus está sempre perto. Deus é onipresente, amém, irmãos? A gente não é. Então não adianta, irmãos, você se desesperar. Não vai, irmãos, acrescentar nada, irmãos, na sua vida. Você ficar ansioso, estressado, nervoso, violento, agressivo, impaciente. Não adianta, irmãos. Jesus falou, de nada vai adiantar, não vai acrescentar nada. Põe a tua confiança em Deus. Faça a tua parte se apoiando na palavra de Deus e confia. A nossa família não está sempre perto da gente. Aquele documento a ser assinado não está na nossa gaveta, mas Deus nos está em todo lugar. Miriam estava ali nos acompanhando. A mãe tinha colocado ali na beira do rio, já com cuidado, para ver o que havia de acontecer. Versículo 5. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então ela reconheceu. Olha como Deus, irmãos, já estava agindo. Olha como Deus estava honrando, não a fé, irmãos, de Moisés, porque Moisés era uma criança, um bebê. Mas, irmãos, a sua mãe, os seus pais, agiram com entendimento, e Deus começou, irmãos, a fazer uma grande obra. A filha de Faraó pegou, irmãos, um bebê que ela viu que era hebreu e não rejeitou. Como as hebreias rejeitaram a ordem do Faraó, a própria familiar, irmãos, do Faraó rejeitou, irmãos, fazer o que era ordenado. Ih, o menino é hebreu, vamos lançar no rio. Veio aqui para minha mão, vou jogar no rio. Não, irmãos. Pegou, irmãos, se compadeceu da criança. E no versículo 7, então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou quem, irmãos? Chamou a mãe do menino. Versículo 9, então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. Deus é maravilhoso. Quando a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito, é verdade. Tudo concorríamos para ela perder. Tudo concorria. Tentei, vou largar nas mãos de Deus e vou velar ali. Não vou, Senhor, está na tua mão. Não, é como quem orava. Colocar a sua filha para acompanharmos o cestinho é como aquela oração diária. Deus, eu sei que o Senhor está cuidando dessa situação. É ser constante na presença de Deus. Não é orar um dia, não faltar outro, orar no domingo, passar a semana inteira sem falar com Deus. Não, é acompanhar-nos para ver o que vai acontecer com o meu cestinho que está indo no rio. Para ele chegar onde ele tem que chegar. Para ele se tornar o que Deus quer que ele se torne.
Quando chegamos ali, Deus começou a mover. A filha de Faraó se comoveu. A irmã nos deu a ideia. Quer que busque alguém que cuide, já que ele é hebreu, ele traga uma hebreia para cuidar dele. Quando foi buscar, chamou logo a mãe de Moisés. E a mãe saímos daquela aflição para recebermos pagamento, para cuidar do filho. Começamos a receber salários. Pagou a fralda do Moisés, pagou chupeta, pagou tudo. Deus é maravilhoso, Deus é um Deus de provisão. Confia nele. A Bíblia diz-nos, versículo 9: então lhe disse a filha de Faraó: leve este menino, crie-o para mim, eu vou te dar o teu salário. E a mulher tomou o menino e fez o quê? E o criou. Abre sua Bíblia lá em Atos. Atos capítulo 7, versículo 20. A gente não tem ideia, irmãos, de como Deus vai fazer. Mas Deus faz, irmãos, e faz muito bem. Diga glória a Deus, irmãos. Uma vez eu ouvi o pastor Rogério pregando e ele disse: Deus, ele é previsível e imprevisível ao mesmo tempo. E ele disse assim: Deus, ele é previsível porque a gente sabe que Deus é bom, que o propósito dele sempre é bom. Quando ele elogia, o propósito é bom. Quando ele chama a nossa atenção, o propósito dele é bom. Quando ele dá, quando ele tira, Deus, ele é bom. Ele é imprevisível porque a gente não sabe como é que ele vai fazer, né, irmãos? Mas a gente pode estar seguro porque, irmãos, na previsibilidade dele, a gente sabe, irmãos, que o coração dele sempre, o propósito dele é nos abençoar. Amém? Por que eu estou dizendo isso? Porque naquela situação ali, onde Deus mudou, irmãos, totalmente a direção da história de Moisés, e ele não foi lançado no rio para morrer, ele foi colocado no rio para viver. Ali estávamos o propósito de Deus. A Bíblia diz aqui em Atos, no capítulo 7, versículo 20. Quem encontrou, diga glória a Deus. Nesse tempo, nasceu quem? Nasceu Moisés, e era muito formoso. E foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e o quê? E obras. Olha, isso é propósito de Deus. Isso é o plano de Deus para a nossa vida. Quando a gente se coloca onde Deus quer, Deus nos faz grandes coisas na nossa vida e através da nossa vida. Moisés estava já sendo preparado por Deus para libertar o povo da escravidão. Quando Deus te chama para estar na casa de Deus, é um preparo para algo grande. Quando Deus te inclina para as coisas santas e te dá responsabilidades, Deus, ele está te preparando para coisas grandes. Não aceite sermos um cristão mediano ou morno, né? Como Jesus diz lá em Apocalipse, melhor ser frio ou quente. Por que melhor ser frio? Porque não só melhor ser quente, porque o frio reconhece que está frio e que precisa esquentar. E o fervoroso nem tem o que falar, é a temperatura ideal do crente, né? Ferro em brasa, né? Aquele vermelhão, né? Mas até o frio é melhor do que o morno, então não aceite. A Bíblia diz que Deus preparou Moisés, Deus nos prepara para coisas maiores, para sermos usados por Ele, para sermos abençoados por Ele, tanto que a Bíblia não dá limitação do que a gente pode alcançar, coisas que os nossos olhos não viram, que os nossos ouvidos não ouviram, é o que Deus ele tem preparado para quem? Para nós. Você crê? Eu creio também. Estou contigo aí, eu creio também.
Moisés estava sendo preparado. A Bíblia diz que ele foi ensinado ao mesmo tempo que a mãe o criava, e ele não cresceu, como a gente vê às vezes em alguns filmes ou desenhos bíblicos, como alguém que não sabia. Ele sabia que ele era hebreu. A mãe dele não deixou ele sem saber disso, não. Tanto que ele foi lá e ele reconheceu que era um irmão dele, que estávamos apanhando de um soldado egípcio, e ele foi lá defender, porque ele tinha esse amor, ele sabia de onde ele era. Mas a Bíblia diz também, no versículo 22, Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Deus nos estava levantando aquele que lá no futuro iria voltarmos e saber conversar com o faraó, porque tinha sido criado como um filho de faraó. A gente não sabe, quando o pai de Davi falou: Davi, apesar de você ser o meu caçula, você vai cuidar das minhas ovelhas, seus irmãos vão me ajudar aqui em casa, os outros eu vou orientar, vão para o exército de Israel, e você vai cuidar das ovelhas. Davi louvou o Senhor, porque ele louvava a Deus por tudo. E lá no campo, eles sabíamos que aquilo ali já era uma escola para coisas grandes na vida dele. Eram estágios de como pastorear, de como cuidar com amor daquilo que Deus lhe tinha entregue. Salmo 23 mostra isso, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Foi ali que Deus olhou para ele. Quando Deus falou para Samuel: Samuel, eu já encontrei um rei. Davi estava cuidando. Então a gente tem que ser fiel, onde a gente está. A gente precisa ser constantes. A gente precisa entender que Deus está nos preparando. Senhor Deus, muito obrigado. Essa situação, o Senhor permitiu que eu amadureça, que eu cresça, que eu me torne mais espiritual. Muitas vezes até numa situação difícil que a gente enfrenta. Deus vê que é até bom, porque a gente não estava orando como deveria. E ali naquele momento a gente faz a oração mais sincera a Deus. A gente entende as coisas mais importantes. Amém? Moisés estava sendo preparado. Voltando aqui, em Êxodo, capítulo 1, versículo 10 agora. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou. E chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. E aqui, antes da gente orar, uma exortação a respeito de paternidade espiritual e maternidade espiritual. Quando eu leio em Provérbios, honrar o pai, ouvir o conselho da mãe, eu trago isso tanto para o lado natural, que nós devemos honrar nossos pais e honrarmos nossa mãe, mas no natural, nem sempre, por sermos seres humanos, temos perfeição para sermos seguidos em tudo por nossos filhos ou até nos nossos pais. Um bom exemplo: alguém precisou buscar num avô, numa avó, um espelho para termos boas atitudes. Infelizmente isso acontece. Mas no lado espiritual, quando a Bíblia fala pai, mãe, eu abraço a ideia, Deus como nosso pai, diga glória a Deus, e a nossa igreja como a nossa mãe. E a gente precisa estar atentos ao que o nosso pai, o que a nossa mãe ensina. Esses nunca vão errar com a gente. O homem erra, Deus não erra. O homem cristão, ele é falho, mas a igreja do Senhor, ela tem a unção e a perfeição do próprio Deus. Porque algumas pessoas se desviam e você fala para aquela pessoa: por que você saiu? Ah, porque alguém... Mas não foi Deus. E nem a igreja que Deus planejou. Ela é santa. Amém? Se eu me envolver com Deus, com a igreja verdadeira do Senhor, que Deus instituiu, eu não vou me escandalizar nela, nem no meu pai. A Bíblia diz-nos que, sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual a adotou.
Irmãos, o mundo é igualzinho à filha de Faraó. Depois que já cresceu, depois que já se estabeleceu, ele vai abrir os braços para querer adotarmos você. Infelizmente, como eu conversei com algumas pessoas já no ministério, às vezes até outras pessoas que pregam a palavra agem sem esse entendimento. E alguém foi batizado, alguém foi ensinado na palavra, foi evangelizado, e aquela pessoa entra na vida cristã. Quando essa pessoa enfrenta uma luta, o diabo vem com engano, quer desanimar a pessoa onde ela está. Aí surge alguém que diz, não, vem para cá que eu vou te ajudar. Isso é uma maldade. Como eu já falei, isso é como você arrancar uma planta de um lugar, ficar plantando de um lugar para o outro, e aquela raiz vai se perdendo. E se a planta tem uma raiz fraca, ela não vai frutificar nunca. Uma hora, ela vai morrer. Eu não posso ficar sendo adotado, não. Sendo já grande, eu sei quem é. Moisés sabia quem era a mãe dele de verdade. Onde ele estivesse, ele estava no palácio, mas eles sabíamos quem era sua mãe, ele sabia quem era o seu povo. Amém? Outro dia eu e minha esposa conversamos com uma pessoa. Pastor, a gente, quando vai em um lugar, a pessoa nos recebe com uma alegria e tal. Minha esposa falou assim, mas isso você está em novidade ali, você chega, e é claro, a pessoa vai abrir os braços, porque quer você ali. Quando você se tornar alguém comum naquele ambiente, você vai ser tratado normalmente. Não é uma maldade. É porque irmãos mais velhos, né, irmãos? Normalmente crescem, amadurecem e você passa, nasceu o bebezinho, né, irmãos? Necessita mais de atenção e existe um momento daquele que amadureceu assumir a responsabilidade de um irmão mais velho. Na igreja é a mesma coisa. Diga glória a Deus, irmãos. Então eu preciso termos esse cuidado. O mundo, a religiosidade, muitas vezes vai querermos nos adotar. Num ambiente de trabalho, numa amizade, aí fora. Eu temos que termos esse cuidado. Estou ali, na casa de Faraó, mas eu não sou egípcio. Eu não vou me deixar abraçar para desprezar meu pai ou desprezar a minha mãe. Eu sou de Jesus. Diga glória a Deus, irmãos. Eu sou da Igreja da Graça. Amém? Eu sou do povo de Deus. Eu estou firme na palavra. Não sou da mentira. Eu sou da verdade. Eu não sou da feitiçaria. Eu sou da comunhão com Deus. Então a Bíblia diz aqui, sendo o menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó. Quem realmente ama o filho? É a mãe. Porque todo mundo quer segurar o bebê, né? Quando o bebê faz caquinha, né? Não, cadê a mãe? Né? Todo mundo, que bonitinho, o neném. Aí, cadê a mamãe? Acho que a gente tem que trocar, né? Isso você não quer não, né? Pegar o Moisés já grande, todo mundo quer. Cuidar. Quando tiver grande, traga para mim. Não, irmãos. Honremos a Deus que te amou. Honremos a igreja que te abraçou. Amém, irmãos? Então a Bíblia diz aqui no final: e chamou o seu nome Moisés e disse, porque das águas o tenho tirado. Você já saiu das águas já? Jesus falou, quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Eu preciso também, como Moisés, sair das águas, para sermos aí uma bênção nas mãos de Deus. Jesus passou pelas águas do batismo. João, que o batizou, quando ele se aproximou, falou assim, não, que é isso, eu não sou digno nem de desatar as tuas sandálias, quanto mais batizar o Senhor nas águas. O que Jesus disse para ele? Que se faça dessa maneira, para que comece toda a justiça. Para que eu dê o exemplo e para que todos entendam que a justiça completa de Deus começa quando eu entendo, eu tenho que entregar minha vida a Jesus. Me arrepender,
entregar minha vida a Jesus, para viver de acordo com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Todos nós, irmãos, das águas, temos sido tirados, os que ainda não foram, serão, em nome de Jesus, amém? Para sermos bênçãos nas mãos do Senhor, para crescermos na presença de Deus, para que mesmo no meio do palácio do faraó, a gente não esqueça a nossa paternidade. Eu sou filho de um homem de Levi e de uma mulher da casa de Levi. Eu não sou filho do pecado, do desânimo, da opressão. Eu sou um filho de Deus. Eu sou da casa de Deus. Amém, irmãos? Que o Senhor Deus te abençoe e faça de você uma grande bênção. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Eu vou pedir que você se coloque de pé, vamos fazer uma oração. Eu vou orar por você, pela sua família. Eu vou orar por todos que estão nos assistindo também em casa, que Deus entre com poder, com virtude na vida de todos vocês, em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos neste momento. Liga o seu pensamento em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, recebemos a Tua palavra, essa palavra que é viva, que é eficaz, essa palavra que nos conhece e que falou exatamente o que nós precisávamos ouvir para que o Senhor, com liberdade, manifestasse o poder sobre a nossa vida. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu oro, Deus, por cada um, ó Deus, que aqui está. Eu peço ao Senhor, derrama, ó Deus, a Tua unção, meu Deus, sobre a vida de cada um deles. Meu Deus, existe, ó Deus, o propósito do Senhor, e não é que eles sejam pisados, humilhados pelos homens, levados, ó Deus, de um lado para o outro, ó Deus, como a moinha que o vento espalha, nem por uma enfermidade, nem, ó Deus, por uma ameaça de alguém usado pelo diabo, nem pelas tristezas e aborrecimentos, nada disso, ó Deus, muito menos perturbações que o diabo tem criado, desesperos, ansiedades. Meu Deus, aqui o Senhor, ó Deus, tem um propósito tal qual o Senhor teve na vida do teu servo Moisés, de nos preparar, ó Deus, para grandes coisas. Mas, ó Deus, se tem existido na vida desta pessoa uma opressão, uma tentativa do diabo de matar, de lançar no rio, de sufocar esta pessoa, de através dessa doença impedir essa pessoa de chegar na tua presença, Pai, eu te peço agora, manifesta o teu poder de pessoa em pessoa. Meu Deus, derrama a tua unção sobre cada um, ó Deus, que está aqui, e desfaça, ó Deus, essa obra de enfermidade. Eu quebro, demônio, o teu poder, eu te ordeno, sai do corpo dele agora, sai do corpo dela, em nome de Jesus. Pegue essa dor e vai batendo em retirada. Pegue essa opressão e solte a vida desta pessoa. Pegue esse inchaço e vai embora. Pegue este problema cardíaco e vai batendo em retirada. Poder de Deus entra agora na respiração desta pessoa. Entra, ó Deus, fazendo aquilo que os tratamentos, ó Deus, não resolveram. Entra, ó Deus, com a tua unção nos rins, no fígado desta pessoa. Meu Deus, manifesta o teu poder, desfazendo toda a obra de enfermidade. Eu digo mal alojado na garganta, o mal alojado no estômago, seja repreendida essa enfermidade, essa queimação, essa úlcera, eu repreendo em nome de Jesus, e eu digo, diabo, pegue essa dor, essa febre, sai do corpo dele agora, sai dos braços, das pernas, todo inchaço, toda limitação de movimento, sai dos tendões, dos artelhos, sai daí, sai dos punhos, sai das junções dos ossos, sai das cartilagens. Eu repreendo em nome de Jesus esta paralisia, a dormência, o formigamento
formigamento, sai do corpo desta pessoa agora. Meu Deus, derrama, ó Deus, a tua unção, que despedaça todo jugo, meu Deus, na cabeça desta pessoa, seja, ó Deus, exteriormente, no couro cabeludo, seja, ó Deus, interiormente, na face, essa sinusite, essa inflamação, sai em nome de Jesus. Sai enfermidade do globo ocular, da visão desta pessoa, sai do canal auditivo. Eu repreendo surdez, o chiado, o zumbido. Eu digo, sai do corpo desta pessoa agora, esta enfermidade, esse mal alojado na coluna desta pessoa, sai de cada vértebra. Eu repreendo essa hérnia, eu repreendo essa hérnia de disco, a hérnia inguinal, a hérnia umbilical. Eu digo em nome de Jesus, sai daí enfermidade. Eu repreendo essa dor, essa febre. Eu repreendo em nome de Jesus toda obra de doença. Eu digo, sai do corpo desta pessoa. Você que fez essa pessoa pensar em nem vir por causa deste incômodo, eu digo, pegue essa enfermidade e vai embora, pegue essa dor e vai embora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu repreendo essa enfermidade e eu digo, em nome de Jesus, pega, demônio, tudo que é seu, e em nome de Jesus, sai agora, sai em nome de Jesus, para nunca mais voltar. Diga, meu corpo, fique curado agora, em o nome de Jesus. Agradeça a Deus, levante as suas mãos e agradeça ao Senhor. Meu Deus, a tua palavra diz, muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Meu Deus, eu faço, ó Deus, essa oração, declarando a cura e a libertação desta pessoa. Meu Deus, e oramos agora, ó Deus, por todas as famílias, ó Deus, aqui representadas. Meu Deus, a quem, ó Deus, como Joquebede, como a mãe, ó Deus, de Moisés, já tem feito de tudo, ó Deus, para guardar essa pessoa, para guardar esse filho. Meu Deus, mas não tem sido, ó Deus, o suficiente. Pai, essa pessoa de Deus entendeu que deve colocar, ó Deus, em tuas mãos. E é o que nós fazemos agora. Cite o nome desta pessoa, meu. Prepare essa arca de junco, põe essa pessoa aí dentro. E põe o propósito de acompanhar o que vai acontecer, confiando que Deus, Ele vai fazer o melhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, cerca, ó Deus, este filho. Meu Deus, ela impermeabilizou aquela arca de junco, para que a água não invadisse e afogasse a criança. Meu Deus, para que flutuasse, ó Deus, sobre aquelas águas, ó Deus, do rio Nilo. Meu Deus, em nome de Jesus, nós cercamos, ó Deus, o coração deste familiar, para que a tentação não entre ali e suje o coração daquela pessoa. Nós cercamos, ó Deus, a vida desta pessoa, para que as más conversações não mais o convençam ao pecado, para que aquela pessoa, ó Deus, que já esteve, ó Deus, na presença do Senhor e hoje está longe, meu Deus, que o mundo não a sufoque, mas que antes ela, ó Deus, viva, Pai, e se aproxime de Ti. Pai, envia o Teu poder, a Tua unção, que despedaça todo jugo, arrancando aquela pessoa da prisão chamada mágoa, ressentimento, ódio, vingança, separação, adultério, divórcio. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo essa obra do diabo, do demônio que prende nas dívidas, na miséria, no desespero, pelas cobranças. Pai, visita, ó Deus, esse familiar agora, livra ele, ó Pai, dessa opressão, em nome de Jesus. Meu Deus, nós cercamos, ó Deus, filhos e filhas, Pai, independente, ó Deus, da idade, nós colocamos nas mãos do Senhor agora, meu Deus, e vamos, ó Deus, investir em interceder, em acompanhar o que o Senhor, ó Deus, está fazendo em suas vidas, como, ó Deus, a irmã de Moisés acompanhou, ó Deus, o percurso
percurso, ó Deus, daquela pequena arca. Nós, ó Deus, em oração, vamos cercar, ó Deus, a vida dessa pessoa, e ela vai chegar aonde o Senhor quer. Ela não vai se afogar neste rio. Ela vai estar no mundo, mas ela não vai ser do mundo, ela vai ser do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, mesmo em meio, ó Deus, a pecadores, ela não vai ter prazer no pecado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço ao Senhor, Pai, cerca, ó Deus, com teu poder. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus, eu repreendo todo cerco, ó Deus, do diabo. Meu Deus, que viu, ó Deus, essa pessoa, que cresceu, ó Deus, que foi, ó Deus, abraçada como filho, como filha, ó Deus, e que o mundo, ó Deus, quer adotar. Eu repreendo em nome de Jesus esse engano. Eu repreendo em nome de Jesus essa obra do maligno para tirar essa pessoa da presença de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro a bênção do Senhor sobre essa igreja. Meu Deus, eu declaro, ó Deus, também cada um aqui, ó Deus, cercado pelo cuidado do Senhor, e ninguém, ó Deus, aqui, ó Deus, vai perecer, mas vai viver, ó Deus, as suas maravilhas. Pai, da maneira grandiosa que o Senhor, ó Deus, trabalhou na vida de Moisés, trabalha, ó Deus, na vida de cada um, meu Deus, e faça deles uma bênção, ó Deus, em tuas mãos. A morte, ó Deus, tentou contra a vida de Moisés desde pequenininho, desde o ventre, mas ele, ó Deus, viveu 120 anos, meu Deus, fazendo a vontade do Senhor. Meu Deus, o maligno, ó Deus, não está satisfeito com essa pessoa, ó Deus, que está orando aqui com a gente, ó Deus, na presença do Senhor. Meu Deus, com aquela pessoa, ó Deus, que está orando em casa, num hospital, ó Deus, em um presídio, mas, ó Deus, o Senhor, ó Deus, está se agradando, e enquanto, ó Deus, estivermos buscando a tua face, é o teu propósito que vai se cumprir nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, eu declaro a bênção do Senhor sobre essa família, eu declaro a bênção do Senhor sobre este casamento. Eu creio, Deus, no milagre do Senhor completo sobre a vida de cada um dos meus irmãos, em o nome do Senhor Jesus. Levante as suas mãos e agradeça a Ele pela bênção dele na sua vida, pela bênção dele sobre a sua família. Pai, muito obrigado. Deus, nós te agradecemos. Meu Deus, eu oro, Deus, por este azeite que está sobre o altar. Pai, em todas as nossas igrejas temos apresentado ao Senhor este propósito durante 10 domingos, durante 3 meses. Meu Pai, debaixo de 3.000 orações, eles estarão, ó Deus. Pai, o propósito é grande, porque o Senhor é grande, porque a obra que o Senhor quer fazer é urgente e é grande como o Senhor. Pai, nós estamos nessa preparação, meu Deus, que não apenas no dia 18 ou a partir do dia 18, mas, ó Deus, desde o momento que cada um abraçar, ó Deus, esse propósito de orar ao Senhor, de buscar a tua presença, de lembrar, ó Deus, desse propósito e pedir a tua bênção. Pai, que todos, ó Deus, já comecem a ser abençoados, que na unção que eles receberão hoje, meu Deus, eles saiam daqui, ó Deus, com esta bênção que Moisés recebeu. O Senhor diz na tua palavra: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Eu creio, Deus, não foi uma palavra apenas para Josué, é para todos nós que confiamos no Senhor. Diga: Senhor Deus, muito obrigado, eu tomo posse dessa palavra. Vamos aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Quem tomou posse da bênção, diga glória a Deus.